sempre faço aqui algumas reflexões sobre ter outro filho. Eu vejo a experiência de muitas mães, ouço opiniões e, claro, pondero o meu contexto de vida nessas considerações, pensando bastante sobre o momento certo, o preparo adequado, todas as questões que envolvem a criação. Será que eu tô pensando demais? Tem tanta gente passando por essa experiência com certa tranquilidade. Aliás, alguns estão vivendo tudo isso de forma duplicada, triplicada e, vejam só, quadruplicada, sem aparentemente ter grandes problemas. Com o oferecimento da Escola São Domingos e da Sundays, hoje eu recebo aqui a Tanandra Torres, que é criadora de conteúdo e mãe do José, do Levi, da Ana e da Sara. E também a Flávia Maulaz Rodrigues, médica e mãe da Yasmin, do Max, do Daniel e do João. Estou curiosíssima para entender um pouquinho dessas mães que multiplicaram o seu amor para acolher uma família tão numerosa. E, gente, são tantas perguntas. Eu sou Lara Zoen, comunicadora e amante de uma boa conversa. O De Mãe para Mãe está começando. Vem comigo! De Mãe para Mãe. Um oferecimento da Escola São Domingos e da Sundays. Oi, meninas, boa tarde. Boa tarde. Muito obrigada por terem aceito o convite. Estou muito lisonjeada de ter vocês aqui. Se eu acho a minha agenda apertada, eu imagino a de vocês. Eu sei quanto que é, assim, um esforço mesmo vocês saírem da casa de vocês, do trabalho de vocês, para estar aqui conosco, dividir um pouco dessa experiência de vida, né, dessa grande experiência, né, dessa luta diária de vocês. Então, primeiramente, gostaria de agradecer muito mesmo, tá bom? Nós que agradecemos o convite. Obrigada. Com alegria estar aqui. Obrigada. Deixa eu perguntar para vocês hoje. Vou começar querendo que vocês se apresentem. Primeiro vou falar com a Flávia. Queria que você me contasse, assim, né, seu nome, nome dos seus filhos, seu marido. Me contar um pouquinho, assim, da sua família. E que fase da maternidade que você está hoje? Me fala nomes e idades. Bem, eu sou Flávia, eu tenho 51 anos, sou casada com o Marco Aurélio. A gente se casou no ano 2000, faremos 25 anos em breve de casados e temos 4 filhos, né? Yasmin está com 23 anos, Max está com 21 anos, Daniel está com 18 anos e João Vitor com 16 anos. E a maternidade, né, sempre foi uma coisa importante para mim e hoje a maternidade para mim é uma extensão daquilo que eu pensei desde o início, né? Que é uma missão de formar pessoas boas para a sociedade e independentes de mim. Isso é uma coisa que hoje eu fico muito feliz, né? De ver meus filhos crescerem e se tornarem independentes. Né? Perfeito, Flávia. Tanandra, conta um pouquinho aí do seu. Meu nome é Tanandra, sou influenciadora, tenho 38 anos, casada com o Thiago, mãe do José, de 8 anos, do Levi, de 6 anos, da Ana, de 3 e da Sara, com 4 mesezinhos. Gente, o José já tem 8 anos. Eu Já chutei que ele teria 8. 6 na minha cabeça. Olha a minha cabeça. Tenho 8, então Ele já tá virando um rapaz. Passa rápido. Já passou a primeira infância, Já né? passou a primeira infância, então já é uma coisa nova, né? Igual quando eu falei com você hoje. Eu falei, meu Deus, já imagino os meus, assim, adultos nessas idades. Sim. Mas é um percurso aí longo que a gente tem a oportunidade de construir junto com eles para que eles se tornem adultos, os adultos que a gente espera, né? Sim. Isso aí. Ô, Tanandra, quando você imaginava ser mãe, sei lá, na sua infância ou na adolescência, o que você sonhava? Tinha alguma expectativa, alguma imagem na sua cabeça? A realidade bateu? Me conta um pouquinho. Nossa, não. Eu nunca na minha vida imaginei que eu teria 4 filhos. Era aquela coisa assim, vou ter um filho, eu também sabia que eu não queria, mas ter 2 filhos, né? Um casalzinho de preferência. E eu sempre imaginei a minha vida de mãe por outra perspectiva. Eu achava que eu ia continuar trabalhando na indústria, né? Que eu trabalhava em empresa, indústria. E eu achei que eu fosse continuar trabalhando lá, sendo uma empresária e tendo 2 filhos e cuidando deles, de uma forma totalmente diferente. E quando eu tive meu primeiro filho, que ele nasceu prematuro, nasceu de supetão, então já foi assim, um grande desapego, porque eu tive que sair do meu lugar de profissional e simplesmente abandonar tudo, né? Porque você prepara uma saída quando você
vai entrar de licença maternidade, você prepara uma pessoa para ficar no seu lugar. Mas quando seu filho nasce 2 meses e meio antes, você simplesmente tem que sair e não quer saber de e-mail, você não quer saber de mais nada. Você simplesmente tem que sair no susto e viver completamente para aquilo, né? Foram quase 2 meses de UTI, então uma dedicação exclusiva dentro de UTI todos os dias, de 9 horas da manhã até 10 horas da noite, então vivendo aquilo exclusivamente. Então, nisso já foi, assim, uma mudança muito grande. E quando ele foi para casa, eu tive ainda mais dificuldade de voltar, né, para o mundo corporativo. Então, eu acabei estendendo um pouco minha licença maternidade. E aí, quando eu voltei, já não voltei, não consegui voltar o dia inteiro, só trabalhava na parte da tarde, igual você falou, ficava amanhã com ele, e à tarde ia. E aí, depois tive outro filho. E aí, no meu segundo filho, eu decidi realmente sair do mundo corporativo e trabalhar em casa, que foi quando eu comecei a trabalhar de fato como influenciadora. Eu já usava as redes sociais, mas era por diversão, por hobby, compartilhava minha vida, compartilhava várias coisas, mas não era um trabalho. E depois da licença maternidade do meu segundo filho, eu tive certeza que eu não queria voltar para o mundo corporativo, que eu queria estar dentro de casa com eles. E foi quando eu trouxe o meu trabalho para dentro de casa, que eu virei influenciadora, e depois tive outro filho. E depois outro. E agora... E aí a vida continua. Veremos. Veremos. Nos próximos capítulos. Perfeito. A vida vai mostrando os caminhos, né? Me conta você, Flávia, o que você imaginava do seu futuro quando você se imaginava mãe? Assim que você se casou, você imaginava que você ia ter 1, 2? Me fala aí um pouquinho, se a realidade bateu também com você. Na verdade, sim. Eu não falei, mas eu sou neonatologista, né? Então, quando eu era adolescente, eu não pensava, vou me casar. E eu sou do interior do estado do Rio, né? Onde a maioria das minhas colegas pensavam, casar, ter filhos. Eu queria estudar. Eu queria sair para estudar. Eu vou para Vitória para estudar. E não pensava em filho, em casamento, né? Aqui, depois, eu conheci o meu marido e a gente se casou. E ele, logo nos primeiros meses de namoro, na verdade, ele falou, eu gostaria de ter... Aí eu pensei, de repente, uns 3 filhos eu topo. Eu queria 6. E foi ali que eu pensei, caramba, né? Encaro, não encaro. E aí a gente sempre foi aberto realmente a vir os filhos. Os 2 queriam uma família numerosa, porque 3 não é pouco, né? Sim, 3 não é pouco. E fui conciliando, né, a minha profissão, assim, eu gosto muito do que eu faço e gosto de estudar também. Então, assim, eu fui conciliando isso com a maternidade, né? E aí tivemos os 4 filhos e continuo conciliando, né? Eu penso que na sua profissão é muito difícil, né? Porque você devia dar plantão, fazia consultório. Até que o consultório você consegue ainda organizar um pouco, né? Assim, os horários, mais plantão. Eu acho que tem a ver com a vocação dentro da profissão e também, porque dentro da minha profissão tem uma ampla maneira de trabalhar. Eu fiz consultório por 2 anos e amava fazer consultório. Não era peso, na época não tinha WhatsApp, né? Os pais me ligarem, isso nunca me incomodou. Mas eu me lembro bem assim, quando eu decidi dar um time no consultório e acabei não voltando, aí vem as questões da paixão pela neonatologia em si. Mas eu me lembro que eu estava quase ganhando o bebê de termo do meu terceiro, a minha mais velha com 5 e a outra com 3, eu estava na piscina com eles, e eu recebia muitas ligações, e me lembro que uma das minhas filhas, tipo assim, jogou o telefone no celular na piscina. Jogou e olhou pra naquela mim, época, sorridente. Tá trabalhando demais. Tem mais de 20 anos, né? E eu entendi, assim, você tá com a gente aqui agora ou não está? Né? E ali, eu falei, gente, eu tô quase ganhando neném aqui, o meu terceiro filho. E aí eu entendi, assim, eu preciso dar um tempo no consultório para eu poder me dedicar a eles, né? E depois eu avalio, né? Se volto ou não volto. Então, não é porque eu não gostava, eu gostava. Sim. Mas, né, é o que você falou, os filhos são uma demanda e você tem que ser honesto também com os pais dos seus pacientes, eles também precisavam de mim. Então, se eu não tivesse tempo para ofertar, eu falei, eu não posso ser desonesta com esses pais também. Você trabalhava né? como... E eu dava plantão também, e eu tenho neonatal. Mas aí, nessa época, você parou de trabalhar? Não. Eu nunca parei totalmente. Eu parei de fazer o consultório, eu tinha empregos públicos, então eu tive licença, eu fiquei afastada Depois eu consegui 6 meses. Eu amamentei todos, eu comentei com ela até 1 ano e 1 mês, 1 ano e 2 meses. Todos. Eu dei só peito. E trabalhando, amamentando até 1 ano e meio. Então, assim, eu ordenhava leite, meu marido levava no plantão pro amamentar. Levava no negocinho, levava né? no bebê conforto.
na madrugada. Então, assim, Não é levar. foram Chocante. experiências. Eu também É. amamentei todos 1 ano e meio, né? Quer dizer, agora tô amamentando ainda, exclusivo. Tava aqui até preocupada, o que que a gente vai fazer para dar mamar pra pequenininha. Mas de madrugada ter que sair, assim. Hoje eu fico pensando até assim, será que hoje, não sei, né? Eu me sentiria, nós nos sentimos seguros de botar um filho no bebê conforto, por exemplo, e de madrugada sair para amamentar, entende? Mas o risco, será que compensa, risco, né? benefício. Mas fizemos muito isso. Fizemos. Era a realidade da época, era o que tinha e a gente encara, né? Cada época com a sua realidade, né? Mas então, assim, foi muito prazeroso. Essa primeira década de vida com os filhos pequenos, que às vezes é o que mais as pessoas pensam, né? Nossa, eu tenho só lembranças maravilhosas, sabe? Não foi um peso negativamente falando, foi muito prazeroso. Ai, legal, inspirador. Eu já dormi em plantão com a minha mãe, mas eu acho que ela nunca me contou de amamentar, não, de alguém levar pra ter, nossa senhora, pra ter peito. Eu acho surreal. Que bom, né? O que você falou, quem tem 4 filhos tem que ter parceria do marido, senão... Como é que tem 4 filhos, né? Como é que não tem ajuda? Sem dúvida alguma. Você tinha essa ajuda do seu marido desde sempre, né? Sempre tive. Você também tem, Tanandra? Não muito, assim. No dia a dia, não. Porque meu marido, ele trabalha... Hoje ele trabalha, né, na empresa que eu trabalhava, então ele trabalha no corporativo, a gente tem uma indústria, então ele sai para trabalhar antes das 7 da manhã e ele chega em casa depois das 8 da noite. Mas ele nunca me negou pagar ajuda. Entendi. Ele não estava presente, mas ele sempre fez questão que eu estivesse amparada. Entendeu? Ele falou, não, eu não estarei lá, mas eu não quero que você... eu quero deixar alguém com você. Então, assim, ele... Isso sempre foi uma coisa muito tranquila pra gente. Afinal ele topou esse desafio também, né? Exatamente. E a madrugada, eu falo que a ajuda da madrugada, né, é muito mais pro marido do que pra gente. Sim. Porque se a gente não tem uma ajuda, quem tem que ajudar é o marido. Uhum. Então ele, como sempre, acordou para trabalhar muito cedo, então ele falava assim, não, eu prefiro pagar alguém para te ajudar do que eu ter que, no outro dia, eu ter que acordar mal e a gente, né, no início, assim, nesse início da amamentação e tal, ele sempre nunca realmente negou de me dar essa ajuda. Agora, nos finais de semana, não. Ele é um mega paizão, topa tudo, a gente viaja sozinho. Mês que vem, no Dia das Mães, a gente vai viajar pra Europa só nós 6, amiga. 6? De 4 meses. Meu Ele vai ter Deus. 5, né? Ela vai ter 5, mas vamos Deus. só nós 6, vamos pra Dinamarca. E ele super top, ele adora, ele é muito mais animado que eu, assim, é muito mais corajoso Gosta da farra. que eu nessas coisas. Ele gosta da farra, sai com as crianças pra andar de bicicleta sozinho, já não vê a hora da Sara poder sentar na cadeirinha pra ele poder andar de bicicleta com eles o final de semana. Então, assim, ele é um parceirão, mas no dia a dia da rotina ele realmente nunca me ajudou muito, assim, sabe? Entendi. Ah, que bom. Mas É só também você que tá pelas dando horas de conta. trabalho que ele fica fora, Exatamente. né? E É eu difícil não, mesmo. e eu realmente não cobro. Ontem mesmo ele chegou em casa, era quase 9, só para dar um beijo e boa noite nas crianças. E tá tudo bem, né? Eu sei Claro. o negócio dele. E como eu falo que como eu trabalhei, né? A gente trabalhava juntos, eu sei exatamente que é necessário ele estar fazendo aquilo, sabe? Então acho que isso também traz uma leveza para ele. Eu realmente não cobro muito, não. Não, e é a participação dele, é isso que você falou. E quando precisa também no final de semana, se você tá ali com uma amamentando, o outro Sim, chora, ele te sim. dá esse apoio e Não, os dois sim, estão animados. Totalmente. É isso aí. Acho que a gente precisa conhecer essas famílias, então, né? A gente vai ver algumas fotos aqui de vocês com os filhos. E aí, queria que vocês falassem os nomes, as características, né? Um pouquinho assim, uma apresentação pra gente entender esse universo que vocês fazem parte, né? Tá aqui os seus, né, Flávio, os 4. Seu marido, você pode falar os nomes? Sim, meu marido, Marco Aurélio. A mais velha que tá de vestido verde, a Yasmin, tá com 23, psicóloga, né? Terminando psicologia esse ano. Max é que tá de vestido preto, aqui na outra ponta, tá no 3º ano de psicologia também. Daniel, que tá do lado do meu marido, tá com 18 anos, vai começar engenharia elétrica na UFES, esse ano, no 2º semestre. E o meu caçula é João Vitor, que tá do lado do meu marido, né? No lado direito, e tá com 16 anos e é estudante de eletrotécnica no IFES. Lá eu tenho 2 exatas e 2 psi. Idades próximas profissão, também, né? ninguém Relativamente. Ninguém quer ser médico, né? Estão fugindo da medicina. Estão fugindo da medicina. Cadê a outra? Ai, meu Deus, que foto Esse aqui foi linda. agora na maternidade, né? O José, o meu mais velho, Ai, que Levi. linda ele olhando. a minha pequena Ana e a Sarinha. Tinha acabado de nascer, foi no dia que ela nasceu essa foto. Ai, gente, que lindo. E todos foram na maternidade no dia conhecer. Foram.
Quem ficou com eles em casa? Já que era você que ficava. Já tô curiosa sobre essas coisas, assim, logísticas. Quando eu tava no dia que a nossa amiga, se eu te falar que eles foram dormir, eu entrei em trabalho de parto, era mais ou menos umas 9 horas da noite, dei beijo, boa noite, meus filhos, não sei o que. No outro dia eles acordaram, já com a irmã nascida. Sério? E no mesmo dia à noite eu estava em casa. Ué, pode? Eu não fiquei nem 24 horas. Poder não pode, né, doutora? Mas eu quase me evadi. Precisava ir pra casa. Não, eu quis ir pra casa e a minha médica, lógico, liberou também. Aí eu tenho Mas você tinha todo um apoio, né? eu tenho apoio, Hoje você né? tem neonatologista que vai em casa. Foi em casa. É porque no outro dia seria feriado. Aí eu só ia conseguir sair 2 dias. Aí eu falei, não, aí eu não quero. Aí eu não quero também. Então eu fui pra casa e a neonato foi lá. Legal. E foi tudo certinho. A gente pediu para vocês trazerem um objeto, alguma coisa que represente, né, esse momento da maternidade que vocês vivem agora. Eu tô curiosa para saber o que vocês trouxeram, né? Já dei uma espiada. E queria que vocês me mostrassem e falassem a história que ele carrega, né, por trás. Por trás para vocês, a lembrança que remete. Me conta, Tanandra, qual foi o objeto aí que te marcou, que você trouxe? Eu trouxe a saidinha, a roupinha que todos usaram na maternidade. Essa aqui foi o José que saiu, né? Foi o meu bebê que eu não pude levar para casa assim que ele nasceu. Então, foi muito significativo a saída da maternidade dele, né? Que ele ficou muito tempo internado. E aí todos os outros acabaram usando a mesma, assim. E é engraçado quando eu vejo as fotos, o José era tão pequenininho, né? Ele foi para casa com 2,1 kg. Isso aqui ficava gigantesco nele. E na Ana, que nasceu com quase 4 quilos, nem fechava Mal direito. cabia, né? Mal cabia. A gente faz dar, né, gente? Só pra ter. Eles usaram. E também os meus pingentes aqui, que desde o primeiro, foi logo que eu descobri o José. E à medida que eu fui descobrindo cada filho, a gente já foi comprando os pingentinhos. E é uma coisa que eu sempre vejo, sabe? Eu acho legal porque eu sempre olho e sempre me impacto. Eu falei, então C4. Então tá, né? Vamos lá. Recupera. Respira, querida. Deixa eu esquecer, né? Na hora que desanimar, respira, tem a força. Respira. Se você tem 4 filhos para criar. Conta você, Flávio, o seu. Eu acho que os pingentes para elas são esses porta-retratos para mim, né? Mais ou menos isso. Verdade. Porque aqui eu tenho eles crianças, né? Como eles já estão agora maiores, então sempre que eu entro em casa, eles já estão no local estratégico para eu ver sempre. Então é um pouco assim, aqui estão as minhas crianças, né? Hoje estão adultos, vão caminhar os caminhos deles com a independência, mas aqui é para eu lembrar que eu sempre terei essas crianças, né? Elas não vão morrer dentro de mim, né? Então, legal. Isso me motiva, né? Nossa senhora, uma super motivação mesmo. Eu acho que o pingente também, assim, tá grudado em você, é legal. Você se olha no espelho, eles fazem parte de você ali. E seu dia tá... Ele é comandado por eles ainda, porque essa fase com eles menores ainda é muito intensa a convivência. É o dia inteiro, né? Então não tem jeito. Aproveitando que a gente tá falando disso, me fala como que é um dia típico na sua casa, tá, Nandra? Jesus. Conta aí, respira e conta. Pra ver se você lembra de tudo que você faz. Eu ainda tô amamentando, né? Então, a madrugada ainda é viva lá em casa. De manhã, as crianças estudam à tarde. A Ana, o José e o Levi estudam à tarde. Então, de manhã, a gente fica em casa, naquela função. Um vai pro judô, outro vai pro balé, e aula de música. E meio-dia a gente almoça todos juntos. De manhã eu fico com eles exclusivamente. É claro que o meu trabalho é no celular, então eu acabo, uma vez ou outra, pegando o celular para trabalhar. E até aquilo que você contou do celular, assim, às vezes eu sinto que eles ficam com vontade de fazer a mesma coisa, de jogar na parede o meu celular. Mas eu tento evitar realmente, sabe? Todos os meus compromissos eu tento marcar para tarde, que é a hora que eles estarão na escola. Mas hoje eu tenho a pequenininha, então é um pouco mais difícil, assim, essa rotina da tarde. E eu faço questão de almoçar com eles todos os dias, de levar para a escola, de buscar na escola. Eu realmente montei tudo o mais próximo da minha logística possível para que eu pudesse estar presente nesse momento. Perfeito. E faz parte, né? Às vezes você vai pegar o celular mesmo de manhã, às vezes à tarde você vai ter que dar uma saída, apesar que você tá com a pequena, e é isso mesmo, é do jeito que a vida vai se encaixando. Exatamente. E você vai se adaptando para dar certo para você, né? Flávia, me fala um dia típico na sua casa hoje, com eles maiores. Não vou perguntar do seu passado não, porque a gente já tem uma ideia, mas conta hoje. Assim... Minha vida, eu trabalho como médica neonatologista, eu dou plantões, às vezes sou diarista em UTI, e meu horário é muito flexível hoje. Eu tenho até horários fixos, mas eu tenho mais horário flexível do que fixo. Mas assim, e cada filho está na sua fase, então a gente não tem muitos encontros juntos
especialmente em meio de semana, por causa dos horários de faculdade, às vezes está na faculdade para almoçar. Sim, estão seguindo né? sua vida nesse caminho. Especialmente a mais velha. Mas, assim, você estava falando isso de levar e buscar. Eu tenho muito prazer quando eu posso, e hoje, como eu tenho mais flexibilidade, tipo assim, é muito frequente eu levar meu filho para o IFES, por exemplo, porque às vezes eu vou para o Hospital das Clínicas à tarde, aí é caminho, levá-lo para o IFES. Parece que não, mas aquele momentinho ali é gostoso, entendeu? Eu brinco, eu tenho aquela tensão de parar em frente ao IFES para ele descer, aí eu falo, tá chegando, ele, tô calçando o tênis ainda, ele fica me zoando, que adolescente brinca, né? Aí eu falo, calça esse tênis, menino, mas assim, tudo leve, brincando mesmo, né? E ele, tchau, mãe, te amo, mãe, bom trabalho. A minha filha também, Max, quando vai para a faculdade de manhã, às vezes eu estou em casa e ela fala, eu acho que vou pegar um ônibus para a FAES, mas eu tomei, ou de Uber, não, quer que eu te leve? Eu te levo. Então, assim, eu curto isso, de poder ir, né, sempre que eu estou livre, de levar, de buscar, não é porque um filho está adulto que você não curte. E outra coisa, como eu sou mãe de 4, aquele momento que eu levo um para uma faculdade, ou busco, um para o IFES, ou busco, é um momento só com ele. Legal. Então, é um momento que surgem conversas que são mais pessoais, individuais, Perfeito. Sabe? Então, assim, é bem bem de gostoso qualidade, isso. né, também com eles. bem- Para entender a individualidade de cada um, porque não é a rotina da vida corrida, com trabalho também. Isso é uma coisa que realmente a gente tem muita dificuldade, né? De olhar. É o mais difícil hoje numa maternidade múltipla, é você olhar com individualidade, realmente entender o indivíduo individualmente. Por cada conta de um. logística e tempo. E por conta de tempo. Aham. E às vezes eu A acho que a receita gente. para você que você faz Exatamente, não é a gente uma acha receita de que bolo vai que ser vai igual. dar certo com o Não outro. não é igual. Hoje eu estava conversando com umas amigas, elas estavam falando, Nanda, me marca muito uma cena que eu lembro de a gente estar descendo a sua casa e o Levi, que é o meu segundo filho, que ele é o mais sanguíneo, mais intenso, digamos, e ele começou, tipo, a fazer uma pirraça, e você olhou pra cara dele, tipo, fez uma pirraça igual a ele, e na hora ele travou e começou a rir. Porque eu sei que isso às vezes funciona com ele. Ontem mesmo ele tava... Você aprendeu, né? Ontem ele tava... Eu fiz uma brincadeira com ele não gostou, ficou bravo comigo. E aí eu meio que comecei a dançar assim, ó, pra ele. Aí ele começou a rir da minha cara. Porque isso funciona com ele. Com o José, não. O José é mais melancólico. Se eu faço alguma coisa, ele acha que eu... Será que minha mãe quis me machucar? Será que minha mãe quis me ofender? Aí você tem que abraçar e falar, meu amor, a mãe não quer fazer isso com você. Então, você entender a individualidade de cada um não é fácil. E você tem que agir de formas diferentes com cada um. Isso para mim é o mais difícil, desafiador. Eu até ia perguntar do desafio prático de ter 4 filhos ao mesmo tempo. Acho que essa já é a resposta, Essa né? é a resposta, sem dúvidas. Para mim é. Quando a gente fala de uma dinâmica, de um momento que pra mim lá em casa parece caótico, que eu vou falar do almoço. Almoço com 4 filhos. Tem hora certa? Todo mundo junto? Me fala você com eles pequenos. Hoje eles pequenos, sim, né? A gente senta para almoçar todos juntos. Eu faço questão de estar neste momento. Assim, são raríssimas as vezes que eu não estou. E a gente senta e almoça. E cada um tem uma fase. A minha de 3 anos está numa fase que demora para comer uma lerdeza imensa e fica lá. Eu falo, vamos minha filha. Aí às vezes a gente dá um surto, né? Que a gente também não tem senso de barata. De carne, osso. Então vai, come logo. E aí o mais velho já come rápido, já sai da mesa. O segundo também já tá comendo mais tranquilo, assim, eles comem bem. Então, assim, não é uma hora caótica, não. É uma hora tranquila. Agora vai começar a introdução alimentar, vai ficar um pouquinho mais caótico. Vai ser né? 4 comendo. 4 comidas diferentes? Não, 3 iguais e uma diferente. Né? 3 iguais e uma diferente. É claro que cada um tem sua individualidade. Um gosta de abóbora, o outro gosta de abóbora, o outro gosta de... Mas a gente, em geral, faz a comida pra casa toda mesmo. E você não enlouquece por conta da abóbora? Se um tá comendo, o outro não, tá tudo certo? Depende se é um alimento específico. Tipo assim, não, eu passei a não gostar de nenhuma verdura. Aí não. Entendi. Calma aí, porque ninguém é obrigado a gostar de abóbora, né? Então, geralmente, o que eu coloco no prato deles é o que eles têm que comer. Perfeito. Então, eu sei que um gosta de abóbora, outro não. Aí eu coloco. Eu sei que um gosta de vagem e o outro não. Aí eu coloco vagem no prato de um. Então, a gente já conhece. Perfeito. Sabe? Alguma coisa que presta, eles têm que comer. Não, tem que comer. Eu tô te perguntando verdinho, tem que comer, amiga. Perfeito. Tem Eu tô que te comer. perguntando isso porque essa questão da alimentação é um negócio que
É o caos lá em casa na hora do almoço, a minha come de tudo, mas eu vejo que eu me estresso muito. Então é aquilo que a gente estava conversando antes. Será que eu tinha que ser mais desapegada pra... se não quer comer hoje, não ligo. Mas eu acho que eu sou ainda. Então eu queria saber se é só comigo que tem um ou se é de quatro que tem essa preocupação, né? Tem que comer. Alguma coisa tem que comer. Não precisa comer o prato inteiro. Perfeito. E não precisa comer tudo. Perfeito. Né? Mas tem que comer um pouco da proteína. Ótimo. Um pouco do carboidrato vai comer e um verde tem que comer. Lá em casa, um verdinho é inegociável. Ah, adorei. Tem alguma história inusitada de refeição de família que virou uma piadinha interna? Sua, Tanandra, tem alguma? Porque, gente, essa hora do almoço, eu acho assim, almoço ou café ou janta, que é todo mundo junto. Tem hora, às vezes, para começar e tem hora para ir para escola. Tem alguma lembrança disso? Eu nunca tive também problemas com a alimentação. O que eu sempre procurei entender, é isso que a gente estava falando assim, né? Todo mundo tem que gostar de mamão? Não, né? A minha filha mais velha, que foi a primeira, na época a gente dava fruta ali, com 4, 5 meses, eu fui dar mamão. Eu amo mamão. Eu amo mamão. E ela simplesmente quando a gente fala cuspir, a criança já faz um movimento de língua, que é igual na amamentação, que é tipo que tá cuspindo alimento, é normal. Mas ela não tolerou e ela realmente botava pra fora o mamão. E ela não tolerou. Até hoje não come. Ela tem 23 anos, ela não suporta nem o cheiro do mamão. Nunca tolerou mamão. Depois eu tentei dar de novo e foi a mesma aversão. Então você também é isso. A gente não pode ser também um xiita, tipo assim, tem que comer mamão. Não, tem que comer uma outra fruta, laranja. Às vezes é um legume. E também entender assim, por exemplo, eu sempre gostei muito de vegetais, folhas, enfim. Mas, por exemplo, na minha época a gente tinha essa coisa do tomate. Hoje tem o tomate holandês que eu acho até mais gostoso. Mas o tomate cereja, uva, né? Eles já maiores, fora daquela fase do risco, né? Porque é um tomate que muita criança teve engasgo Mas quando eles já estavam maiores, eu lembro que teve uma época assim, se eu cortasse o tomate e botasse no prato, ninguém comia. Eu lavava o tomate, botava num vidro transparente em cima da mesa e eu ia pegando, porque eu gosto muito mesmo. E eles iam pegando. Então a gente vai encontrando caminhos, porque também forçar a alimentar e se tornar uma aversão, uma coisa, é muito ruim. Então acho que a gente vai entendendo caminhos de tornar a coisa... Claro, é como ela falou, tem o dia que a gente dá uma surtada, todo mundo teve o seu dia de surto. Você falou de lembrança. Eu me lembro, eu nunca cedi muito, porque eu sempre tive a consciência assim, morrer não vai morrer. E precisa ter fome para comer. Então eu me lembro de já ter mandado umas 2, 3 vezes filho para a escola sem almoçar. Não quer almoçar mesmo? Sei dessa história, que eu fico tentando ter essa tática às vezes, porque tá sem tempo, tá enrolando. Nunca mandou? Acho que teve um dia que eu mandei com uma colherada, tava me irritando tanto, que eu falei assim, gente, tira ela da minha frente, senão vou surtar aqui. Vai sem comer mesmo, e se tiver fome na escola, vai comer o que tem no lanche, ou então dá o almoço na lancheira. Você já mandou? O almoço na lancheira? Não sei, sem comer. Já comendo bem pouquinho, assim, tipo, e já deixei de mandar pra escola também. Já? Se não comer, não vai pra escola. Porque é um castigo, né, pra escola. Eu também, lá em casa também ela vai pra escola. Ela era punição. Se não comer, não vai pra escola. Não foi pra escola. E eu vou fazer isso da próxima. Gostei. Faz, amiga. Se falar, tem que cumprir. Vou cumprir, você vai lembrar disso. Você vai ver, vou contar. Só pra você entender a experiência. Umas 2, 3 vezes eu fiz isso. Não é fácil você mandar sem alimento, porque foi sem nada. E eu liguei pra escola e falei, olha, está indo hoje sem almoçar. Você quer que dê alguma coisa quando chega? Não, tô dizendo que se desmaiar aí você socorre. Mas é para que você saiba que a gente viveu essa situação e tá indo sem almoçar. Fazia isso um dia, 2, aí percebe, por quê? Porque eles testam a gente. Se eu não comer, vai me dar um leite. Eles testam, eles sabem que a gente minha mãe não vai me deixar passar fome. Amiga, aconteceu isso ontem. Ontem chegamos da escola, ontem é um dia que... Ontem foi que dia mesmo? Quarta-feira é um dia que eles chegam, eles têm atividades extras depois da aula. Então, eles ficam na escola até quase 7. Aí, chegamos da escola, aquela coisa, chegou da escola, direto pro banho, todo mundo pro banho. Quartel. Aí, foi os 3 pro banho, tomarem banho juntos, a pequenininha, a menina levou ela pra tomar banho, e eu fui fazer um mexido de arroz, feijão e ovo. Que é o quê? Prático, vai comer rápido, vai descer. Sustenta, tá tudo certo. E delícia, né? Fala sério, que é uma delícia, né? O mexidinho é uma delícia. Aí, fui pro fogão e fiz o mexido. Coloquei os 3 pratinhos na mesa. Quando chegou a mais nova, eu não vou comer. Aí eu, oi? Eu não vou comer. Precisa não, você não vai comer mais nada. Esse é o ponto. Olha, a mamãe tá falando com você. Se você não comer isto, você não vai comer mais nada hoje. E ele, arrasou. Mas eu queria só uma fruta. Não, você não vai comer nada. Ou é isso. Aí ela ficou lá e jogou o prato assim, e ficou deitada. Aí o outro chegou, mãe, eu não gosto muito de mexido, mas eu vou comer um pouquinho, tá?
O outro, o mais velho come tudo. É uma draga. Aí o outro, eu não gosto muito de mexer não, mas eu vou comer um pouquinho. Depois que eu comer um pouquinho, eu posso comer uma banana com amendoim? Esse é Aí eu esperto, falei, também. pode. Sabe negociar. E a outra põe um negócio de lado. Sai um da mesa, sai o outro da mesa. E o mexidinho dela lá, assim. Ela olhou assim, olhou pra tia Sula, a menina que me ajuda à noite. Será que se eu comer um pouquinho, mãe, deixa eu comer uma maçãzinha? Aí, atenção, querendo negociar também. Comeu o prato inteiro de comida. E aí comeu a maçã depois? Depois Ganhou? comeu maçã. Arrasou. Aí depois mas ela ia dormir sem comer nada, amiga. Sim. Ela entendeu, porque ela depois começou a querer ficar lá perto da fruteira, aí ficava tipo namorando a maçã. Pensando na vida, né? maçã. Como que ela ia conseguir a Ela falou, gente, fruta? não vou conseguir essa maçã se eu não comer. E à noite eu tenho mais problema que de manhã no almoço. Você falou, sua noite eu é tenho pior, né? mais beosa, assim. Quanto mais que eu saí pra amamentar e ficou os 3 na mesa com a babá, enquanto eu tava amamentando a outra, aí a babá vai ficar insistindo loucamente. É diferente da gente, não adianta. Diferente. Me fala essa logística. Já aproveitando que você está contando história engraçada. Logística de escola, uniforme, lanche, lição, reunião. Como é que você faz? A lição de casa, sei lá, de 4 filhos. 3, né? Porque a Ana não agora tem. Só 2, é. Só Por 2. enquanto, Só 2. Mas é impossível de manhã e à noite você fazer lição de manhã e arrumar para escola, uniforme? Como é que é essa logística? Eu ainda estou numa fase muito fácil ainda, amiga. Não cheguei naquela fase difícil de Amo, estudar gente, pra oitava inspirador. série, essas coisas não, que eu acho que deve ser muito difícil O realmente. ABC tá tranquilo. Comecei agora, ele está no 3º ano, então as provas começaram de fato agora. Então essa semana passada, foi a primeira vez que eu estudei para a prova de fato com criança. Eu falei exatamente, postei lá no meu Instagram. Se você não gostava de estudar quando você era pequena, acredite. Quando você virar mãe, você vai gostar menos ainda. Jesus. Porque, gente, olha, não servia para ser professora, não. Não servia, não. Eu acabei de te falar. Não presta sei. atenção. Falei, olha uma coisa, a gente perde as estribeiras estudando com o filho. Para me dizer que você conseguia estudar bem? Olha, eu acho que a minha gente, experiência é olha. bem diferente da. Não sei se da Pode maioria. contar, mas pode contar a sua amiga, a porque vida eu escolar e sei, emocional ó, com os adolescentes. Porque é o seguinte, primeiro, que eu sempre trabalhei fora, né? E eu não sei. Então, meus filhos tiveram que se virar muito. A outra questão é que isso aí que você falou, eu ouço muito de alguns colegas assim, eu não suporto essa coisa de eu ter que estudar com o filho. Então, tem uma coisa, claro, mãe, não lê isso aqui comigo, que eu tô com dificuldade. Eu já ajudei. Mas a maioria das vezes eles tocaram sozinhos. E outra coisa também, que eu sempre tive na minha cabeça, eu falava, olha, eu já fiz ensino fundamental, 1 e 2. Eu já fiz ensino médio, eu já fiz minha faculdade. Eu não vou fazer ensino fundamental de novo, não. Minha mãe falava que isso. você tem aí, eu entendo você perfeitamente. E até as coisas que eles estudavam, às vezes, você vai ver. Tipo assim, eu falo, que matéria é essa, gente? Eu não sei isso não. Eu não Tem estudei que isso não. estudar para estudar com o filho, amiga. isso A aí. gente precisa estudar. Você fala, Tem mãe, gente que mas tira Deus. folga em semana de prova. Mãe que eu converso. E coisas Estudar assim. com os filhos. Por exemplo, né? Tem filho que tem facilidade com arte. Aham. Tem filho meu que é ótimo das exatas e detesta a arte. Então, assim, mãe, eu tenho que fazer uma releitura do Abaporu. Olha só, eu não consigo desenhar isso. Meu filho, você vai chegar para a professora e vai falar. Não consigo desenhar. Deixa eu fazer um texto sobre o autor. Entende? Tem que ter um outro caminho. Porque eu fazer o dever para filho, ou eu fazer o desenho, primeiro que eu já sou péssima, mesmo que eu fosse boa. Ou um irmão que tem habilidade de fazer, falei, não, eu não vou fazer dever para filho. Entende? Gente, não a gente vou, tem não tem quer podcast, dizer que eu não a gente tem ajudar, recursos para procurar. eu acho que depende um pouco Ajudar, da personalidade do filho. Por exemplo, o meu segundo, ele abre a mochilinha dele, ele pega o dever de casa e ele faz sozinho. Legal. O primeiro fica, mãe, vamos fazer atividade comigo, mãe. Mas às vezes é Filho, porque pode é você, ir, né? Você pode sabe, ir, né? mãe. Eu acho que é porque quer minha presença. Porque se ela Pode ir, fala, que eu já vou lá vou. fazer com você, ele tá arrumando um jeito de ter você só pra Só ele. pra ele. Tem muita camada aí, né? Tem muitas camadas, mas adorei, ele adorei. precisa. Ele Adorei. precisa de estar com a presença ali. E não é que você não tem que dar a presença. É isso Não, aí. Eu sim. estando em casa, Não, mas isso é uma fazia. coisa. Eu tenho muita dificuldade de delegar coisas não delegáveis. Né? Tem muitas mães que têm mais facilidade, realmente. Eu tenho dificuldade. Mas eu falo que uma coisa que eu sempre julguei, negócio de professor particular. Quando eles estiverem, tipo, na 7ª série, 5ª série, eu não vou dar conta. claro, e tá tudo bem. Imagina, um na 8ª, outro na 6ª, outro na 4ª. Aí você vai delegar coisas não Assim, mãe, eu delegáveis. tenho prova de Vai história, delegar. de geografia,
E você tem que saber aquela matéria, ler tudo. Você tem que ler Exato. A tudo, conta tem não que fecha, ensinar não pro vai filho. fechar de tempo, não vai fechar da sua estrutura emocional e até técnica para saber ensinar. Não vai dar isso, conta, exatamente. gente. E as matemáticas? Misericórdia, eu sou péssima, gente. Entendeu? Eu nunca gostei de estudar, amiga. Eu nunca gostei de estudar. Então, assim, eu tenho que estudar com filho. Senhor, Deus. Não tem condição. A gente vai até onde dá, né? Exatamente. Isso que ela falou, eu acho muito importante. Mãe não é Mulher Maravilha, mãe não é super-heroína, a gente não sabe tudo, não tem que Nem saber a de tudo. 4 a Mulher Maravilha. Muito Então, menos. assim, outra coisa importante, autocuidado. Não deixar... Eu tenho admiração, por exemplo, você está falando que vai viajar agora com eles pequenos. Eu fui fazer uma viagem com os meus meninos, já estavam todos maiores, eu não dei conta de viajar com eles pequenos assim. Você ia E pra outra perto, coisa, né? nós com 6, somos 6, né? Igual vocês. No aeroporto, você para a fila. E são 6 passaportes com 4 crianças. Parecia a Polícia Federal. Você para a gente assim e deixa o outro tocando a fila. Senão a gente para a fila. Ninguém entra no avião. Porque tem que conferir, né, gente? É sério, ainda mais para fora do país. Né? São os pais mesmo, tá levando essas crianças, não tá roubando. Não tem como que nunca tinha pensado nisso. Vai que alguém desconfia que os 4 não são seus. Não é uma viagem, é uma excursão. É uma A gente, excursão. quando viaja, é uma excursão. É uma excursão. Né? Porque são 6 pessoas. E Então, fora que gasta, amiga, isso é uma coisa que a gente... Era uma coisa que pesava, assim, pra mim, sabe? Tipo, que é uma coisa que eu gosto muito de fazer, viajar. Esses dias até me perguntaram, você vai ter outro filho e tal? E eu sempre falo que não sei. Aí a pessoa fala, mas eu acho que você... você pode ter mais 2, ainda dá tempo de você ter 2. Eu falei, gente, eu amo ser mãe, eu amo a maternidade, eu amo ter um bebê em casa, mas eu também amo viajar. E eu amo ser fitness, eu amo ser minha magra, vida, eu amo amo minha sei vida. quê. Então, eu acho que viajar é uma coisa que, querendo ou não, fica mais difícil. As famílias que eu conheço com muitos filhos, geralmente não viajam, assim, e eu gosto muito de viajar. Então, eu acho que eu cheguei no limite do viajável, assim. Não tá sabe? cabendo o carro já mais. Avião é excursão, já polícia. não tá cabendo muito, não, mas você vai ter que pegar 2 quartos, não tem jeito. isso aí. Mas 2 quartos, eu vou te dando a dica, conjugado. isso aí aí, tem com a a portinha no portinha meio, lá, né? Você E bota se os eles mais se velhos matarem lá aqui. dentro, você vai lá, interfere, Ai, não. gente. Começa a ter hotel que não dá para você ir. Não. E tem que ter esse conjugado ou um quarto amplo que cabe os seus 4. Entendeu? Eu nunca vi. Não tem. Eu nunca vi também. Eu acho só nos Estados Unidos que a gente consegue esses quartos É gigantescos. difícil. Porque e hoje eu tô numa fase com eles pequenos que até esse conjugado pensa. Não, você É tá com eles bem difícil. pequenos ainda. Daqui a pouco vai dar para fazer isso. Porque o 2 num conjugado. quarto. A gente foi Conjugado. viajar agora e eu queria muito ficar em um hotel específico. E eles só tinham essa opção de conjugado. Eu falei, gente, mas eu não tenho Seus coragem pequenos. de deixar meus 2 filhos num quarto separado. Por mais que seja conjugado, Não, 8 e 6 anos estão muito pequenos. se abre por fora. Não, uma janela, Entendeu? tem uma chave, alguém abre por fora. Entendeu? Concordo, Então, assim, pra mim perigoso. não dá. Então, hoje eu fico no hotel que me cabe. Eu não tenho Sim. opção de escolher ainda o hotel, não. Eu já Mas- fui em um hotel que era um quarto único, bem largo, assim, bem comprido, e que ele tinha, assim, a cama de casal ao fundo, e aí eram 2 bicamas, mas bem Aham, baixinhas. aham. Era o sonho. Porque aí ficava todo mundo sob o meu olhar, do nosso olhar ali, né? Você puxava aqui. Então, Mas são isso poucos, tá? São pouquíssimos. Muito pouquíssimos. poucos. É difícil, essa logística aí de viagem eu acho complicada. Você estava falando desse momento do dever de casa, Tanandra, que um te demanda mais. Não tô nem falando agora de matéria específica. Como é que você lida com essa questão de ciúme, se é que existe? Ou de um querer um tempo só com ele? Porque você falou que o mais difícil de ter 4 hoje em dia é você respeitar, entender. Não é nem respeitar, porque respeitar eu acho que por sermos mães maduras, eu acho que a gente entende que cada um tem sua individualidade. Mas saber lidar com essa individualidade, com o tempo a ser dividido entre os irmãos. Rola ciúmes? Como é que você lida com isso? Eu nunca tive episódios de ciúmes, assim. Falar, nossa, ele tá com ciúme. Não. Mas eu sinto que às vezes eles queriam. Tipo, na hora de colocar pra dormir. Às vezes eu sento na cama de um pra gente fazer oração. Por que você tá sentado na cama dele e não tá sentado na minha? Aí eu falo, tá, gente, cada dia eu sento na cama de um. Aí eu sento na cama de um dia, outro dia. Nunca tive muito essa questão ainda do filho único. Tarde do filho único. Então, eu vou ficar a minha vida inteira falando do filho único. Não deu tempo ainda, Não, você tá tendo um não atrás dá. do outro. Mas eu sinto mais essas pequenas coisinhas. Eu vou sentar do lado da mamãe. Eu vou ficar do lado da mamãe na cama. Tipo, sexta-feira é todo dia que a gente fica na cama assistindo filme na cama. E é uma briga enorme pra ver quem vai ficar do meu lado. Eu quero... A E hora que acaba deveria ser paz, vai vir a briga. eu me estresso. Eu já falo, olha só, vai todo mundo pra sua cama, hein? Vocês não comecem, não. E a Ana, a menor, né, que
que é menor, mas hoje não é mais a menor, ela sempre quer ficar, e os irmãos ficam com pena dela. Ah, então tá, Ana. Ei, Ana, você sempre, Ana, porque ela chora copiosamente, ela é dramática, né? Então, assim, tem mais essas questões pequenas, assim, eu não sinto no Max, assim, eu acho que tem algumas questões, tipo, vamos estudar comigo, fica aqui do meu lado. Entendi. Mas não é ciúme, é realmente querer ter uma atenção individual. Não é Perfeito. diferente de ciúme, entendeu? Entendi. Na verdade, é o que você falou. Ninguém tem 4 braços, né? Mas tô pensando em lado aqui. Se você for ver um filme, tem um lado, tem o outro, Ninguém tem menor 4 caberia no lados meio também, da né? perna. E a outra no colo. Por enquanto ainda cabe. Se você conseguisse dividir assim, se eles respeitassem cada um de um lado e uma no meio. Né? Coitado do pai, o pai fica lá. Ah, A vida do pai é boa, né? olha Meu aí, Deus do ó, céu. eu amo ser mãe, mas às vezes dá uma vontade de ser pai. Na próxima vida eu quero vir pai. Eu tenho várias Não, mães quero que não, falam quero isso. continuar sendo mãe, mas só de vez em quando. Não, mas só para experimentar esse sentimento. Deve ser legal também. ser pai. Deve. Agora me fala você, Flávia, como é que foi a questão de apoio da rede familiar, principalmente avós e avós, quando você era mais nova, assim, que você falou que tinha mais demanda física, como é que era? Você me falou que você morava eu mais sempre longe. trabalhava menos do que hoje. Hoje eu trabalho até mais, mas hoje eles estão mais independentes, né? Aham. Meus pais são do interior do estado do Rio, então minha mãe vinha, todo mês minha mãe vinha aqui, passava No uns mês. dias, Não mas era ela final de semana. vinha, não ficava muitos dias. Minha sogra Esporádico. me ajudava. Na verdade, eu sempre tive funcionário que me ajudou, Uhum. sabe? Sempre tive pelo menos duas. Tem que ser, né, gente? Porque a rotina é muito. E na hora de um aperto, por exemplo, se eu tivesse uma situação catastrófica, minha mãe viria me ajudar. Vão viajar e tipo, minha Isso. mãe ajuda, Sim. fica junto com a funcionária. Isso aí. Sim. Mas assim, eu não tenho, meus pais não têm absolutamente nenhum compromisso com os meus Porque filhos. ter obrigação, compromisso de é obrigação, diferente, né? compromisso. De Não. obrigação. É diferente Dizer, mesmo. a avó que tem que ficar com o neto. Eu lembro que teve, na minha primeira filha, tinha um dia que eu dava plantão o dia todo e minha sogra ficava por um período, os primeiros meses. Era né? Vamos combinar. E podia ter essa Primeiros obrigação. meses. Mas depois acaba que foi ficando com uma funcionária, sabe? Realmente, isso. Sempre tive muita gente funcionário. fala, mas é porque seus pais moram perto. Não, meus pais moram perto, eles me salvam se eu precisar. Perfeito. Por exemplo, hoje eu estava num evento, talvez minha mãe levasse meus filhos na escola. Tipo, minha mãe mora do outro lado da rua, tá, amiga? Atravessa a rua. Assim, mas aí eu falei, mãe, se eu precisar você estar em casa, sim. Mas não precisei. Entendeu? Então, mas eles realmente não têm nenhum compromisso. Assim, meu pai busca eles eventualmente na escola. Pai, hoje eu não vou conseguir. Você consegue buscar? Perfeito. Consegue buscar. Mas realmente é a rede de apoio que eu tenho, a rede de apoio paga. E eu confesso que eu prefiro, porque eles fazem o que É mais neutro, né? É neutro, verdade. exatamente. E vamos combinar, se fosse um compromisso com 4 compromissos avós, ia virar um emprego pra eles, assim. Isso é toda hora que ia demandar, não ia ter jeito, né? A conta não fecha muito. Não sei, assim, eu penso que também os avós, eles têm a vida deles. Aham. Não é que eles não possam te A ajudar. minha mãe tem total a vida dela. Mas eles têm, eles têm a vida deles. Então, não tá errado um avô ou avó, principalmente a avó, né? Que se abdica e quer ficar cuidando do neto. E se isso tá bom pros pais também, não existe uma receita de bolo. Mas eu, por exemplo, eu vou amar ser avó. Mas se fosse hoje, eu tenho a minha vida, com meus planos e projetos. Eu não tenho como abrir mão da minha vida. Não tenho nenhum interesse parar tudo para ficar só cuidando, né? Só no bom sentido, cuidando de um neto. Mas sei que tem gente que dá assim, a vida se torna o sentido da vida isso. Eu conheço algumas tá tudo amigas bem. que tem avó, que a avó faz tudo, assim, que a avó vive por conta dos do netos. Entra ali no protagonismo não, mas assim, vira uma parceira O mesmo da centro família, da vida, né? O neto vira o centro da vida, ela vira uma parceira da família. Mas já eu não queria, não. Porque, querendo ou não, a relação de avó é diferente, né? Da relação de Não, é mãe, diferente. Eu então também é acho diferente. muito mais neutro ter outra pessoa. Tanandra, você que tem 3 irmãos, queria saber se já rolou uma comparação com a forma que você foi criada com a maneira que você cria os seus, por exemplo. Você para pra pensar nisso às vezes? Como é que é pra você? Ah, com certeza, né? A alimentação na sua casa provavelmente era diferente do que A hoje? minha mãe sempre foi do lar. Minha mãe sempre ficou em casa. Aham. Então, eu tive a presença da minha mãe sempre comigo. Não tive mãe que trabalhava fora. Entendi. Então, minha mãe sempre esteve em casa com a gente. Porém, a minha mãe... A origem da minha família é muito humilde. E depois de um tempo, eles começaram realmente a mudar de vida. Só que minha mãe ficou com aquela coisa de não querer funcionária. Então, minha mãe ficava comigo, mas minha mãe cuidava da casa inteira. Entendi. Então, era ela estava em cuidado casa. supervisionado, não era aquela coisa em Não cima, né? era. Então, assim, eu lembro qual eu acordava, que é totalmente diferente de hoje. A gente acordava, a gente pegava
um pão de sal com manteiga, um todinho, e ficava na frente da televisão a manhã inteira. Perfeito, perfeito. Hoje, e minha mãe é o quê? Minha mãe ia varrer casa, lavar louça, fazer comida e tudo isso. E na época eu ficava um pouco pé da vida, que eu sei que ela não precisava. E colocava a gente pra trabalhar também, né? Eu acho que eu tomei trauma de serviço doméstico. Porque ela colocava a gente pra lavar louça, pra arrumar tudo, passar pano, a gente fazia tudo. Varria casa, tudo. Porque ela cuidava de nós 3, na época éramos 3. Mas só que era assim, eu não lembro, não fazia natação, não fazia Isso nada que eu ia dessas perguntar. coisas. Essa comparação é diferente, porque T4 antigamente, eu tenho uma amiga que é psicóloga que ela sempre fala, T4 antigamente era muito mais fácil do que hoje. A gente fazia uma comida para todo mundo, um sopão, não tinha esse negócio de introdução alimentar, um come sal, outro não come. Aí, antigamente, não tinha um tanto de atividade, igual a gente tem informação hoje em dia, que quer alimentar bem, quer fazer não sei quantas atividades, tem terapia, tem escola diferente para um e para outro, horários diferentes, a mãe com um monte de demanda, a mãe se cobrando de ser fitness, de ser isso, de ser aquilo. Então, antigamente, tinha essa facilidade da mãe conseguir ser mãe sem tanta informação, perseguição e autocobrança. Hoje em dia a gente quer dar as coisas para os nossos filhos, quer também ser feliz, né? Respirar, fazer as nossas coisas. Então acho que essa comparação das duas épocas é minha muito mãe diferente. fala, minha mãe vê, né? E minha mãe, eu tenho um irmão de 13 anos. Minha mãe foi mãe pela 4ª vez com 45 anos. Então ela já vê assim nitidamente de quando eu nasci. E quando ela teve o meu irmão, foi totalmente diferente. Mas da época do meu irmão, que não tem tanto tempo, para hoje, já é totalmente muito diferente. de novo. Mudou demais. Mudou muito. Então, ela fala, é muito mais difícil ser mãe hoje do que na minha época. Na minha época, vocês ficavam aqui em casa, ó, eu ia lá e cozinhava. Televisão todinha, tá tudo certo. Era o dia inteiro na televisão, gente. Era a manhã inteira, amiga, na televisão, não era? Eu amava uma televisão também. Que passava? Looney Tunes, sei lá. Meninas Superpoderosas, eu amava. E tinha... Você é um pouco mais nova que eu, né? Um pouco, 34. Mas eu tenho um monte de 13 também. Era... Como é o nome daquele do cachorro, gente? Que os cachorros... TV Colosso. Isso não é da sua época. TV Colosso. Acho que não assisti isso, não. Era programa da Xuxa, eu gostava de Eliana, depois eu vi Cartoon Network, Dudu do Edu. Maravilha. Eu falo que a gente que nasceu nessa época dos anos 80... A gente pegou umas coisas muito ruins. Foi o começo do refrigerante, que era chique, gente. Tem uma litro de Coca-Cola na negócio. Por isso que é bom evoluir, né? Muito normal. Mas na minha geração era normal também. Eu sou de 74. Mas assim, era legal, era cool, assim, porque era chique. E a gente estava lembrando assim. Hoje em dia quase nenhuma criança toma refrigerante, não né? toma mais. Assim, a gente levava os UFO da vida para a escola, era muito diferente, né? Muito. Eu não levava chips, assim, por exemplo, mas a gente levava os biscoitos, esses biscoitos. Biscoito com normais, açúcar. Biscoito, água e sal, tem açúcar. Hoje a gente sabe disso. A creche da minha filha, que tem 20, vai fazer 24, a creche dava o quê? Eu lembro que dava o quê? Creme cracker, esse maisena, polvilho, eram 4 tipos de biscoito. Ponto. Mas, tipo assim, hoje eu olho, assim, eu vejo os colegas que têm filho que são mais jovens, olha rótulo, conservante, corante. Eu levei um pacote pro trabalho, eu não sou totalmente fit, mas eu gosto de tudo. Eu sou tipo seu filho mais velho. Se cozinhar uma pedra na panela de pressão bem cozida, eu como. Eu também sou dessa. E aí eu falei, eu vou comer esses negócios sem glúten. Eu comprei um pacote de mini bisnaguinha sem glúten. Vamos tirar um pouquinho o glúten, né? Aí a colega comeu e falou, nossa, que bisnaguinha gostosa. Mas aí virou o rótulo. O que tinha de conservante. Bisnaguinha é um dos alimentos mais criticados por nutricionistas. Tipo assim, top 3 dos mais criticados. Que ela falou, isso aí, entende? Por exemplo, isso, aí a gente vê as diferenças geracionais, né? Até eu realmente falei, nossa, nem sei se eu quero comer mais essa marca. Porque ela falou assim, eu achei legal, pensei em levar pro lanche das minhas crianças. Mas quando eu vi o rótulo, realmente tem muito conservante. Agora, você falando essa coisa de limpar a casa dos seus pais, eu percebi assim, fiquei pensando, isso tinha uma coisa de geracional também. Porque para essa geração, ensinar o filho a limpar uma casa era valor. Eu me lembro que tem isso, porque eu lembro que meu pai, minha mãe ficava muito focada assim, meus filhos têm que estudar. Minha mãe era professora, a foco é estudar. E meu pai não, eles têm que aprender a cuidar um pouco da casa também. Tipo assim, Flávia varre a casa, tem tarefas, né? Entende? Então, por quê? Porque isso era um valor para a época. Os filhos têm que saber ser independentes, então eles têm que saber varrer uma casa. Eu acho que tem um pouco disso. De hoje talvez não tenha tanto. Mas sabe? é uma coisa que eu prego bastante na minha comunidade, né? No meu Instagram, é realmente que
é difícil pra gente que tem funcionária, que tem pessoas fazendo coisas pelos nossos filhos o tempo inteiro, que eles façam o básico. E o básico é levantar e arrumar a cama, é sair da mesa e levar o prato, é pegar a roupa do chão e colocar no cesto de roupa Arrumar os suja, brinquedos, é né? pendurar a toalha depois do banho, é arrumar os brinquedos depois que brincam. Isso eles precisam saber fazer. É o mínimo. O básico do básico, Até né? para saber, porque eu acho que uma grande questão hoje que a gente tenta trazer é realmente o ato de serviço, né? Então, servir. A gente veio para esse mundo Sim. para servir e não para ser servido. Perfeito. Então, no momento em que você fala, pega água para mim, ninguém vai pegar. No momento que você fala bem assim, mãe, você pode pegar água para mim, por favor? São outros 500. Aham, É claro que se você perfeito. puder levantar e buscar sua água, melhor ainda. Mas se você tá ali, a gente vai fazer um favor para as pessoas, né? Para os nossos, a gente tem prazer em fazer favor. Mas pede direito. E Perfeito. tanto para mim quanto para qualquer funcionária, se eles tratarem assim alguma babá, na hora eu olho para ela, não pega. Porque Perfeito. elas sabem que não deve pegar. Sim, Elas já falam assim, Perfeito. como é que fala? Aí elas falam assim, pode pegar para mim, por favor? Muda o tomzinho de voz, porque é outra coisa, entendeu? Então, o básico eles precisam saber fazer, eles precisam saber Perfeito. tratar as pessoas. É. As pessoas estão ali para ser ajuda, para ser cooperação, não para servi-los. Eu sempre também, a gente sempre teve funcionário, fiquei até agora 1 ano sem funcionário direto. Uma funcionária minha foi para fora do país, ficou 15 anos comigo, que é da família, né? Então a gente ficou 1 ano aí num hiato, com faxineira, vem uma para passadeira, para passar roupa, lavar roupa. Aí chegou um ponto agora que eu tô de novo, começou uma outra funcionária que eu falei, não, eu preciso daquela mágica da roupa, né? Que aparece. E 6 pessoas é um desafio. Apesar de serem adultos, mas sabe, foi um ano enriquecedor, porque eles tiveram a vida inteira alguém fazendo. Por mais que ajudasse. Então, assim, até isso foi bom, porque eles tiveram assim, nossa, teve a pandemia também que eles começaram a cozinhar um pouco. Tudo é aprendizado, né? Então, Oportunidade de hoje, aprendizado. assim, sabe, o meu filho de 18, outro dia fez um peito de frango desfiado, que até a minha mais velha falou, gente! Então, assim, a verdadeira autonomia é isso, né? Se eu tiver um funcionário para fazer, ótimo. E não tem nenhum problema, não. A gente tem que ter mesmo, né? E lógico, com todo esse respeito que você está falando, que a gente também sempre teve. A pessoa está aqui para ser um auxiliar da gente, né? Ninguém é escravo de ninguém aqui. Nem a gente, quanto pai e mãe, né? E nem, muito menos, o funcionário. Então, a gente sempre também criou nessa filosofia. Mas a verdadeira independência é saber fazer as coisas se não tiver ninguém para fazer para você. Minimamente. Eu sofri, gente, na sobrevivência, pandemia, né? que a gente ficou Verdade. sozinha, né? Fiquei Todo mundo penou sozinha ali, né? 1 mês. Cara, foi sofrido pra mim, porque eu não gosto de fazer serviço doméstico, não tenho nenhum apreço e muitas coisas eu realmente Não não tem sei apreço fazer. também, não. Assim. Também não tem, não, te confesso. Mas é porque eu tenho amigas que gostam, tá? Eu não, tenho eu minha faço, mas a por minha obrigação. irmã, ela gosta, ela não quer ninguém na casa dela. Se for pra escolher, ela prefere ter uma pessoa que ajude com as 2 crianças e ela lava a roupa dela. Jesus, que Sem gosto! ligar a máquina de lavar direito, gente. Sabe Eu fui que lá ligar a máquina de lavar, eu comecei a olhar e falei, que merda é essa? Como que liga isso, sabe? prefere as Somos crianças. duas. A menina começou a trabalhar lá em casa, ela falou, você me explica como mexe com a máquina? Eu falei, desculpa, eu vou chamar meu filho. Porque, pra mim, minha limitação maior, a coisa que eu menos gosto, não gosto de nada de casa, mas ser lavar médico. roupa e passar roupa. Se eu precisar, eu faço. Mas a máquina, por exemplo, eu teria que pegar Eu lá também, no Google eu para ver o pegar. manual. Hoje, né? minha máquina nova também tem que pegar. Agora, fazer uma comida, se precisar, eu faço. Na minha Isso, adolescência eu basiquinho. cozinhava, mas gostar? Eu isso sei aí o que você básico falou, também. ai, que delícia, hoje é um domingo que eu tô livre, eu vou cozinhar. Esquece. Também não. Nem pensar. Também não. Entendeu? Isso Vou fazer aí. qualquer outra coisa, vou comer no restaurante. Faz muita bagunça, né? Eu falo igual almoçar em casa, gente. Almoçar em casa no final de semana, Sim. é assim, é difícil, porque quando eles acabam de almoçar, parece que passou um furacão. Aí você olha e fala, putz, não dá. E eu saio, vou no self-service. Mas é isso aí. Eu vou no self-service, entendeu? Ai, que legal, vamos Arrasou. almoçar juntos em casa. Vamos fazer uma comida Legal pra quem? juntos. Legal pra quem? E nós vamos lavar a louça juntos, né? Isso aí vai depois Ah, todo tô meio mundo cansada, varrer, tenho que estudar pra prova da faculdade. Todo No mundo restaurante, então. some, né, verdade. depois. Tem isso que ser aí. combinado, né? Isso aí, vamos ali, a gente dá comida ali para as crianças e depois volta para casa, porque até com uma ajuda, né? Até a menina tá lá em casa no sábado. Até para ela depois organizar aquilo é pesado, né? Então fala, não, vamos ali sim. no negócio, a gente come rapidinho ali, um self-service e volta para casa. Perfeito. Porque qualquer coisa é uma... Você falou assim, é igual viajar e alugar um espaço para
Tipo Não. um Airbnb Não, tô da fora. vida, ou um Tô hotel. fora. Eu falo, esqueçam, alugar um Esqueça. espaço pra Ai, ficar lá amiga, lavando e cozinhando. você me entende. Hotel. Com Tem que café da tirar, manhã. tem que tirar a lixeira. Tem que tirar lixo da lixeira. Você fica não, em casa, não, né? não fica em Você casa. fica em Em 10 minutos o Hotel. lixo enche. Não, esse negócio de ir para os Estados Unidos, vamos pra Disney, vamos alugar uma casa, não sei o quê. Que a gente cozinha. Não, É. vamos ficar no hotel. Porque no hotel alguém vai tirar o lixo, Sim. alguém vai fazer. Não, A não toalha suja, alguém vai Nossa, lavar. parece mágica, ela tá aí. O lençol vai ser recolhido, vai ser trocado. É isso. É isso. Perfeito. Eu tava lembrando, vocês falaram assim, né? Minha mãe não tem 4 filhos, tinha 2. Eu e meu irmão mais novos. Hoje em dia eu tenho um de 13, mas que veio bem depois também, né? E quando a gente era pequena, ela também tinha 2 funcionários em casa, porque trabalhava muito, médico, horários doidos. E aí tinha a babá e a funcionária, né? A gente também cresceu com um todinho. Na verdade, não era nem todinho. Minha mãe até vai me matar se ela ver isso. Mas assim, a alimentação era menos regrada do que é hoje, né? Suco de caixinha. Tomava suco, mas era com açúcar. Comia fruta antes do almoço, assistia televisão, não tinha essas regras. Eu acho que isso que a Tanandra falou, que hoje a gente presta mais atenção do que antigamente, é um abismo grande da maternidade de antigamente, né? Dos anos 90 até 80 também. Porque hoje a gente está mais nessa era da consciência. Eu acho que as mães, com informação, se conscientizam mais. Então, é o que você falou. Por mais que eu tenha funcionário em casa, eu quero que meu filho aprenda a falar um por favor, um obrigado. Se tem uma coisa que eu sou chata lá em casa, eu faço tudo pela minha filha. Mas tudo dela também, eu sou enjoada dela falar o por favor, o obrigado. Eu acho que isso ela aprende, entendeu? E hoje eu tô sozinha na minha casa. Tô há um ano sem funcionário de manhã. E eu falo que eu sou uma personagem de manhã e outra tarde. De manhã eu tô de coque, short, fazendo o que eu não quero. Pra casa, assim. Pra tudo sou eu, tá, Nandra? Tá surreal. Eu abri mão ano passado, depois eu nunca mais botei alguém. Mas mas mesmo assim é muito Mas tem pesado. que lavar as coisas. Fazer lavar tudo, roupa, tô lavar- fazendo. Não, aí isso aí eu tô deixando de lado, mas a comida, botar pra escola, tudo tô sendo eu. Aí Aí você que Ah, sim. cozinha? tá um saco, por isso que eu falei, eu Olha, faço podia porque tem que chamar ele pra fazer. almoçar, né? Não, Deus me livre, não Chama chama nossos não. filhos pra você Não, na casa dela. não, pergunta ao meu marido, minha comida não tá legal não, tá horrível. Mas assim, eu faço porque tem que fazer, aquele negócio, eu faço porque tem que fazer. Porque Sim. falar que eu gosto, que eu amo é mentira. Eu tô fazendo porque é o dia a dia ali, eu escolhi isso, entendeu? Eu tinha funcionária, Tá saiu, fazendo não quis sentido pra colocar. você nesse momento. Nesse momento, não tá fazendo tanto, mas eu preferia assim. Eu acho que ela já tá mudando de Ela ideia. quer uma funcionária. Eu acho que quando a gente sai daqui, ela vai perguntar: você tem um Ela vai pedir contato? contato. Gente, eu tô sempre pedindo contato, mas ao mesmo tempo eu tô com medo do que eu vivi, assim. Então eu fico fugindo ao mesmo tempo da situação, entendeu? Teve uma coisa É sempre um traumática. desafio, né? Tudo é desafio, né? Tudo a gente já tá abrindo mão de alguma coisa. E falando igual você falou aqui de viagem, pegando aqui só uma última deixa pra gente falar de viagem. Teve alguma viagem, Tanandra, você que viajou mais, você falou que deu muito errado ou deu muito certo? Conta alguma história aí. Teve a Ou viagem. muito legal, muito chata. Não, a viagem, né? Eu acho que a que a gente sonha sempre é tal da viagem da Disney, né? Aham. Então, assim, nós fomos nós 5, foi outubro de 2023, estavam 6, 4 e 1 ano, e 2 anos. E a gente foi com muito medo, né? Porque Disney é uma loucura, né? Então, será que vai dar certo só nós 5 na Disney? Será que vai se arrepender? Será que bate esse pensamento? E foi maravilhoso, assim. Foi incrível. Foram momentos mágicos com eles pequenos. Eu gosto muito da Disney, eu sou meio Disney maníaca, então foi realmente incrível pra gente. E outros 2 perrengues também que eu fui com eles, pequenininhos, com os 3, pra neve. Aí você fala assim, aí a neve eu te falo. É o perrengue chique, é o tal do perrengue chique, minha filha, que é aquele monte de camada de roupa que você coloca. Só o tempo pra enfiar aquele monte de roupa Só- e tirar. E pra tirar, pra fazer um xixi? É a metade da Não, manhã. e o medo que mais me pegava, gente, era o medo deles odiarem o frio. Porque tem isso, né? Você Eu fez força. amo o frio, eu amo gosto frio de esquiar, eu amo a neve. Eu morei no frio já, assim, de intercâmbio, então eu gosto do Eu frio. gosto do frio também. Mas e o medo deles odiarem, né? Então aquela coisa assim, eu fui assim, senhor, tomara que eles gostem. E assim, eles amaram a neve, eles amaram o gelo. Tem o perrengue, eu fui, a minha pequenininha tinha acabado de fazer 1 ano, não, ela ia fazer 2 anos, ela tava com 1 ano e pouco, assim. Então, assim, ela andava igual aqueles bonecos. E eu fui porque os mais velhos queriam ir pro esquiar. Uhum. É isso que eu falo também. Quando perguntam, eu tenho filho de 2 anos, você acha que eu vou pra neve? Não vai, querida. Você vai fazer o quê na neve? Vai com fazer o dois quê, anos? né? Você vai com Você filho foi de pelos 2 mais anos velhos, quando né? você tem mais velhos. Porque você vai Entendi. por eles, entendeu? Perfeito, faz Você sentido. não vai, faz você não sentido. vai pelo pequeno. Entendi. Se tivesse só ela, eu não Você carrega o pequeno Você que tá no carrega, meio do não bando. tem jeito, né? Coitada, tava lá. E a gente tava falando de viajar.
a gente viajar sozinha e tal. Nessa viagem da neve, eu fui com minha mãe, meu padrasto e meu irmão. E eu falei, nossa, vai ser tranquilo, né? Vai ser de boa. Gente, é muito mais difícil, eu acho. Porque parece que quando o filho de muito não é filho de ninguém. Tanto que eu perdi o meu filho na estação de esqui. Meu pai. Eu perdi o meu filho por 25 minutos. Sério? Foi a pior sensação que eu já senti Eu na tava minha rindo aqui, vida. mas eu parei. Não, mas foi Eu tô por assustada. quê? Eu achei que ele tava com minha mãe achou que ele tava comigo. Ai, Quando a gente viu ele sumir, você imagina, numa estação de esqui. foi, tá, Nanda? 5 Qual horas da foi? tarde, o José. Fora do tinha- seu país, tinha né? 5 Fora do seu anos, país já é uma fora do seu tensão, país. Numa estação, tava anoitecendo, todas as crianças com casacos parecidos, uma loucura, e a gente foi cada um para um lado. Já era 5 da tarde. Já era 5 da tarde, já estava anoitecendo. Você E a gente. né? Coração. Não, foram os 25 minutos mais longos da minha vida, até que uma pessoa falou assim: vai no Achados e Perdidos. Né? Vai lá e fala: olha, perdi meu filho. Eu falei, gente, chegar lá Tem na nem coragem. Não, moça, eu perdi meu filho. Não tem nem como Né? externar Aquela essa frase. coisa. Né? E quando eu cheguei, ele estava no cantinho, no Achados e Perdidos, Olha. chorando, assim, copiosamente. Na hora que ele me viu, assim, foi um dos momentos mais incríveis da minha vida, você achar um filho, assim, né? Então, quando a gente foi pra Disney, que foi depois disso, meu pânico era esse, né? Ai, meu Deus, eu tô... Você já tinha Perdeu vivido um uma experiência, menino né? Parece que quando tá só a gente não perde ninguém, não. Porque a gente tá ali, ó. Você tá olhando, você sabe que é você. Ou é você ou é você. E foi super tranquilo, foi muito mais tranquilo nesse esquisito, assim. AirTag, você nunca pensou nisso, não? Tá, não tô pensando Então, agora. eu Agora que você peguei, contou eles essa história. usavam um relógio de AirTag, a pulseirinha com o nome também. Mas lá na neve, eu não pensei nisso. Aham. Ah, você não tinha que saber. você Primeira vai vez. saber, primeira Nunca vez. tinha acontecido nada errado, né? É. Como é que você vai se... Só pensa Mas, depois gente, você não tinha uma pulseira de identificação? Não. Nunca achei que ia dar errado. Agora eu vou. Assuma a Você culpa, vai né? pra um lugar, você coloca a pulseirinha com o Sim. nome, telefone do Sim. pai, né? Aí você tá num lugar gringo, você fala só pra eles fazerem assim, ó, mamãe. Aí a pessoa Esquema te de liga na excursão mesmo, de hora. escola que tem que conferir Isso todo aí, tem mundo, que passaporte, nomes, Mas pulseira. no final dão certo as viagens, assim. Eu nunca tive nenhum problema, eles gostam muito de viajar também. Mas é tomar coragem e ir. É tomar coragem e ir. É. Porque na hora a gente fica assim, nossa. passa perrengue, mas é bom. Não, legal, Você vai gostei da história. Você Não vai gostei da cansar parte fora ruim. de casa. É, você cansar fica- fora de você vai casa. cansar em casa também. Nossa, exato. você volta, eu não sei, eu voltava de algumas viagens morta. Essa da Morta. Disney. Uma Essa vez eu da voltei, meus colegas Disney. falaram que eu fiquei uma semana no trabalho me recuperando. Ah, olha só, olha como que a gente esquece as coisas Sim. ruins. Essa minha viagem da Disney, meus filhos, eu nunca tinha acontecido de passar mal, de ficar doente fora do país, né? E faltando 2 dias pra gente voltar, meu filho acordou com o olho inchado. Eu achei que era uma alergia. E era Conjuntivite. celulite, Ah, como meu é que chama? Celite na face, né? Mas tem Infecção uma mesmo, né? infecção. E o olho dele não abria, uma coisa horrível. E a pediatra dele aqui, assim, não leva para o hospital. Se você levar para o hospital, Mas você conseguiu eu ia comprar antibiótico lá? no outro dia eu vir embora. Foi na sexta-feira ele acordou mal, no outro dia eu vir embora. Não levo para o hospital. Leva Na na Disney, isso. clínica, Ah, na tá. Disney. Depois de 15 dias de viagem, imagina. Aí eu levei foram os na últimos dias, né? clínica, eles deram injeção para ele de antibiótico para tentar conter. Só que eu cheguei de viagem, foram 15 dias viajando. A gente voltou sábado, cheguei domingo de manhã, cheguei em casa, só tomei um banho, fui pro hospital e fiquei uma semana internada. Porque eu aqui tem estava que ter antibiótico na exausta, veia. Tem que ser antibiótico na Pra veia. curar. Então imagina, eu cheguei Infecção exausta fácil. de uma viagem de 15 dias e fiquei mais 7 dias Você no viajou pra hospital cansar com dessa ele. vez. Mas valeu a pena, Gente, lembranças pra vida inteira. mas esse negócio de doença hoje é o que mais me pega. De Tipo, ter medo de de- acontecer lá fora. De ter né? medo de acontecer lá fora. Porque você ser tratado no seu país é uma coisa, você ser Sim. tratado fora do seu país não Nunca é sua pensei língua nisso. natal. Por mais que você seja fluente na língua, Aham. não é sua língua natal, sua língua mãe, né? Então você fica E com você aquele não receio. conhece, aqui você conhece, você tem o vínculo do Exatamente, pediatra. exatamente. O aperto que eu passei de viagem maior foi no Nordeste, todos tiveram gastroenterite, Meu resumindo. Deus do céu. Eu fui num postinho de saúde, entendeu? Em Maragogi, Meu tinha um Deus. clínico geral de plantão, uma sexta-noite. Ah, você é pediatra? O que ela falar, você faz pra eles, porque eu não sei nada de criança. E aí, eu fiquei, tipo assim, eu medicando meus filhos. Depois meu marido também começou a passar mal. Meu Deus E eu do céu. fiquei a noite, graças a Deus, tinha uma técnica de enfermagem maravilhosa que me ajudou muito, mas eu fiquei a noite inteira controlando 5 pessoas doentes. Eu dei um plantão. Maragogi. Vitória. Entendeu? Que chique. você E não aí eu falei, se eu ficar aqui, eles piorarem, não tem estrutura aqui, né? E aí a gente pegou o carro que a gente alugou,
A gente alugou num estado, eu sei que a gente foi parar no outro, eu falei, eu vou embora. Eu acabei de fazer isso em novembro. Eu falei, Maragogi, fui no estado, parei no outro. Eu vou para Pernambuco. Porque Pernambuco, Recife tem estrutura. Nós pegamos o carro com o meu caçula ainda vomitando e fomos até Pernambuco. Eu só sei que quando ele estabilizou, que eu deitei no hotelzinho, que eu tomei um banho. Falei, graças a Deus. Porque agora qualquer coisa tem um hospital, né? Eu falo que perrengue, tá? Eu falo que a mãe, ela é isso, ela tá lá, firme, plena. Quando passa, parece que cai um caminhão, assim, atrás da gente. No meu primeiro banho, pós-internação do meu filho, eu lembro que eu liguei o chuveiro, que eu olhei, assim, aquele chuveiro, eu falei, agora eu posso chorar. Aí agora você ele se permitiu, tá em casa. né? Aí você chora, aí você, sabe, se permite ser fraca, se permite ficar deitada, porque no momento que o pau tá quebrando, querida, você tem que estar lá plena. Tá ligado nos 220. E ele tem que olhar pra você e ver que você acredita que ele vai ficar bem, que ele acredita, você acredita nele. Porque o nosso olhar ancora o deles, né? Eles procuram a gente pra ter segurança, né? É sempre. Nossa, surreal. Tipo, Nossa. não, meu filho, tá tudo bem, vai ficar tudo bem. Por dentro você tá, pelo amor de Deus. Grila, Mas a gente finge bem, né? Vocês fingem bem 4 vezes. A gente aguenta. Isso aí dá, assim, isso dá pano pra manga se for falar desses perrengues, né? Eu falei de viagem, porque viagem tem coisa boa pra falar e tem perrengue também. Flávia, agora eu queria voltar um pouquinho pra você falar sobre o momento que você descobriu que ia ser mãe do quarto. Como foi isso? Você lembra, por acaso? Muito. Lembra muito? Porque na sua cabeça você queria ter 3. Seu marido 6, aí você ia acabar no 3. Como é que foi o quarto? Olha, eu vou resumir. A gente não evitava plenamente, né? A gente tinha essa abertura de ter mais filhos. Mas o meu quarto filho foi um dia que eu ia dar plantão, no meio de um feriado, que eu tinha 2 funcionárias lá para cuidar do povo. Do povo de 3. Do povo de Deus todo. Que minha colega do hospital, eu ia à tarde para o hospital, me ligou falando assim, quer que eu fique para você hoje à tarde? Na minha vida inteira profissional, nunca ninguém fez isso. No meio de um feriado. Aí eu fico para você. Eu não quero pagar em outro dia isso, não. Fica com dinheiro. E nesse dia eu fiz esse filho. Entendeu? É simples assim. E aí, mas eu sabia que eu fez o filho nesse dia. Fez o filho nesse dia. Consciente. E quando foi quando você descobriu? Jesus, consciente. Não, e o mais interessante... Teve um dia de folga, fez. Olha isso. Não, porque a fertilidade é isso, né? É isso. Aí, eu me lembro, o mais interessante, assim, é uma lembrança viva pra mim. Que sabe quando eu fui tomar meu banho e eu me lembrei de que eu estava fértil. E eu falei, assim... Comecei a rir e falei, eu vou ter outro filho. E eu imaginei, eu falando para esse outro, e vai ser um menino. E eu imaginei esse filho, hoje ele tem 16, né? Mas na minha imaginação, ele com 17 anos, eu contando para ele, sabe como foi que você veio? Assim. E aí, aconteceu, né? Eu falei, eu vou estar grávida, vai ser um menino de novo, vai nascer em fevereiro de novo, porque um é de 2007, outro é de 2009. E é assim que vai ser. E foi. E quando você descobriu, como é que você contou pro seu marido? Ele caiu pra trás? Não, eu falei com ele nesse dia. E ele topou, vamos embora. Não, ele ainda falou assim pra mim, não é porque você engravidou fácil das outras vezes que você vai engravidar agora. Eu falei, olha, você já falou isso pra mim antes e eu engravidei. Então, eu acho que eu vou ter outro filho. E foi bem tranquilo pra gente. Quando eu confirmei, ele me chamou pra almoçar fora e a gente comemorou. Ai, que legal. Foi bem legal. Gente, tá, Nanda, eu não vou pedir pra falar, porque ela gravou um vídeo e eu vi esse vídeo hoje. Eu nunca tinha visto esse vídeo. Aí agora a gente vai assistir junto aqui. Vamos dar o play pra ver. O dia que eu descobri? Primeiro xixizinho.
Exatamente isso. Eu tava conversando com você, eu nunca imaginei ter 4 filhos. Na verdade, até o terceiro eu tinha... não imaginava, né, no meu passado, no minha Tanandra do passado, não imaginou ter 3 filhos. Mas no dia que o meu segundo filho nasceu, eu tive a certeza que eu queria ter outro bebê. Principalmente pela minha experiência do parto, que foi muito boa. Eu tinha passado por um parto prematuro, então aquele parto do segundo foi... como é que... Marcou, né? Marcou e ressignificou, né? Ressignificou aquilo pra mim. E aí eu tinha certeza que eu queria um outro filho. E depois veio uma menina. Aí todo mundo falou, agora você tá feliz, né? 2 meninos, uma menina, fechou com chave de ouro, fechou com chave de ouro. Já E sou eu fechei com desapegada. chave de ouro, não quero mais. Nossa, tá perfeito, uma princesinha, aquela coisa, né? Aí quando ela fez 2 anos, eu falo que eu tenho a síndrome do berço vazio. O berço começa a ficar vazio, começa a me dar um ciricutico aqui. Aí quando ela fez 2 anos, eu comecei a pensar, eu falei, gente, será que eu quero outro filho? Será? Ia ser legal. Não, mas tá doido? Não, 4 filhos é coisa de gente doida. Nossa, mas ia ser bom. É Mas o que mais você deve ouvir, né? Com não, gente né? doida. Assim, Tá doido. Aí eu comecei a trabalhar isso em mim, sabe, Lara? Porque não é comum. Não é comum você ter Não é comum. 4 filhos. Eu falo, por que eu quero outro filho, né? E isso veio forte. Aí eu comecei a conversar com meu marido. Meu marido, na hora, tipo assim, você jura? E depois ele começou, olha, tô com você. Se você quiser, a gente vai. E se você não quiser, eu tô feliz também com os 3. E fui amadurecendo isso realmente, até que eu coloquei uma data, né, um marco. Eu falei, a partir de não sei quando, então a gente começa a não se proteger mais, né? Porque você resolveu aí em terapia, nos seus pensamentos, que você queria o quarto. Demorou pra Queria, decidir se você queria ou exatamente. não. Eu queria. E eu conversei com Deus, falei, olha, Deus, vamos fazer assim, então? Todo mundo engravidou rápido. Engravidei todo mundo rapidinho. Se até julho eu não engravidar, é porque não é pra ter outro. Desiste dessa Não é ideia. pra ter outro. Então é pra eu desistir dessa ideia e seguir com meus 3 filhos. O segundo mês tava lá, Eu sempre fui gravidíssima. assim. Falei, Aí, tá ali, tô Você fértil sai de perto hoje. de mim, porque, ó... Ó a fertilidade, ó a fertilidade. horror. Então, no meu segundo mês, assim, a gente engravidou e foi super rápido. Eu falei, Deus, era pra ser mesmo, né? Porque você não me deu nem dúvida pra eu depois não Não te deu a desistir. chance da dúvida. Não me deu a chance da dúvida, exatamente. Perfeito. Ô, Tanandra, quando você pensa no futuro, hoje, né, olhando eles pequenos, aí também... Depois que você ouviu também um pouquinho a história da Flávia, até fazendo um comparativo com a sua história, te dá mais receio ou mais empolgação? Como é que você pensa aí no seu futuro com os 4 maiores? Eu acho que dá um friozinho na barriga, inicialmente, né? Porque você não sabe o que o futuro reserva e eu acho que eu vou ter muito esse saudosismo deles, crianças, como eu vivo isso muito intensamente. Eu realmente amo estar com meus filhos pequenos, né? E eu acho que eu vou ter esse saudosismo, vai ser uma coisa forte para mim. Mas eu fico empolgada para vê-los se tornando seres humanos que eu imagino que eles serão. E eu fico pensando realmente, será que deu certo tudo que eu fiz? Será que deu bom mesmo, sabe? Fico até emocionada, porque é tanta dedicação, né? É muito. E a gente só quer que eles sejam pessoas boas, né? Sim. Que eles sejam homens de caráter, mulheres fiéis de caráter. E eu acho que quando chegar lá, eu vou olhar e vou falar assim, Fiz um trabalho bom. Bom trabalho. Vai sim. eu acho. Vai sim. Você pensa assim, Flávia? Ela É vai. bom, né? Foi um pouco que eu te falei, né, ali na mensagem. A gente só tem o presente. Uma coisa que eu entendi também, né? O passado passou, o futuro pertence a Deus, não pertence a gente. A gente Com teme mesmo o futuro, faz parte, né? Sim. Mas, assim, não tenha... Não, que eu digo para as mães, assim, não pense que você vai ser perfeita, porque você não é e nem Não. precisa ser, Não precisa. né? A gente tem que falhar um pouco, porque é na falha que o filho trabalha a si próprio, né? Uma coisa que eu aprendi com o tempo também, assim, não resolva tudo para o seu filho, quando eu falei a questão da escola, porque quando uma mãe faz tudo, resolve tudo para o filho, ela está falando para ele que ele não é capaz de resolver os problemas dele. Isso é Perfeito, muito claro. difícil, muito difícil. Porque eu estou falando isso aqui da boca para fora, mas a nossa tendência é resolver o problema do filho. Mas com 4 né? você conseguiu ter essa Então- percepção de dar autonomia, Então, né? quando você deixa o filho, apoio, mas você deixa o filho fazer e não fica resolvendo tudo, você está passando a mensagem para ele, eu confio em você. Perfeito. Isso é maravilhoso, mas isso não é fácil. Não é. Então, e
gente quer evitar o sofrimento deles a qualquer custo, né? E eles vão ter que Pós do sofrer. controle, né? Não tem jeito, eles Isso vão... aí. Eles vão ter que Eles vão sofrer, ter que sofrer, um pouco mas a gente pra fica crescer. querendo tentar realmente evitar, desde pequenininhos, assim. Sim. Eu tive uma questão agora com o meu mais velho, que ele começou o ano, de fato, de verdade agora, né? Agora reprova e tal. Escolar, E ele é uma criança que ele é ansiosa, ele é ansioso e ele quer ter sempre, assim, ir bem e tal. Ele tem um perfil mais melancólico. Eu não sou uma pessoa que tem essa tendência ao perfeccionismo, então eu não sabia, eu não conseguia entender o que ele estava sentindo. E aí eu fui procurar ajuda e o médico de sentimento, né, que ele chama a psicóloga dele de médica do sentimento, para realmente ajudar ele a lidar com isso. Ajudou com outras ansiedades, ele tem muita dificuldade de falar, assim, ele quer essa caneca, ele acha que eu não vou dar. Ele tem dificuldade de me pedir, porque ele se recusa a receber um não. Então, e aí eu realmente tive essa ajuda, ele está fazendo ainda, passando em consulta, está sendo maravilhoso para ele, porque ele é muito diferente de mim. Mas foi a primeira vez que eu me senti impotente como mãe, assim. Eu falei, gente, eu não basto. Tudo que eu estudo pra caramba maternidade. É uma coisa que eu amo, estudar maternidade. Eu passo para as minhas seguidoras também, né? Eu tenho uma comunidade de mães em que a gente fala de educação, a gente fala de... Mas nesse momento eu falei, gente, nada do que eu estudei ajudou aqui, vai me ajudar aqui, porque eu tentava e não conseguia. Então, hoje, eu falo que hoje também, a nossa geração tem um pouco mais dessa visão do macro, né? Do sistêmico. As nossas mães, antigamente, falavam, tua vergonha, vai logo pra escola. A gente tem essa preocupação de olhar os detalhes. Mas a geração de agora se cobra mais. Se cobra Se mais, cobra com muito. certeza. Isso que ela colocou assim, né? Poxa, eu tô me dedicando só aos filhos, assim, totalmente a minha vida aos filhos. Eu tô estudando muito, eu tenho que dar conta de tudo. Isso. Ela não tem que dar conta de tudo. Isso não te faz mãe, Sim. menos mãe, Não, sabe? zero. Pelo contrário, assim como a gente precisa de ajuda, às vezes, na parte física na casa, a gente precisa de ajuda profissionais, às vezes, para Total, ajudar. pro mental também. E é bom que a gente entenda isso, né? E a gente não tem que bastar mesmo. Ainda bem que a gente não basta. Ainda bem. Sabe? É aquilo que eu falei, né? Eu sinto que se eu for me preparar, né, para um próximo filho, eu tenho que mudar muito a minha mentalidade. Minha mentalidade ainda é muito perfeccionista, detalhista. E eu acho que uma característica forte que eu vi de vocês aqui hoje, tanto quando a gente estava conversando ali e aqui também, é que vocês são leves, desapegadas. Práticas. Assim, nós não temos que nos ater sempre aos detalhes, ao perfeccionismo. Tem que dar autonomia, deixar eles fazerem sozinhos, deixar, às vezes, se machucar mesmo, acontecer alguma coisa. Porque o nosso olhar para eles tem que ser o olhar para todos, com macro, mas confiando também na educação que você deu, confiando em Deus também, Exatamente. em que vai dar tudo certo. Vocês me passaram muito essa leveza hoje. Queria deixar essa reflexão aqui para vocês, que eu tô mais inspirada. Não adequado, E outra mas... coisa, não espere você resolver a sua cabeça para ter o segundo filho. Tenha o segundo filho, que é ele que vai resolver a sua meu cabeça. Deus do céu. Eu também acho. Ele Ao muda a contrário, cabeça, dúvida né? tenha. Eu falo sempre isso. Claro, né? A decisão é única para cada um. Mas se você tem dúvida, Isso. tenha. Tem. Porque eu nunca vi né? ninguém Já se me falaram arrepender isso. de ter. Já me Não falaram tem isso. certezas absolutas. É. Se tem dúvida, tem. Já me falaram isso. Mas, meninas, obrigada. Queria deixar aqui meu agradecimento a vocês. Estou muito feliz com essa conversa. Vocês me inspiraram, me emocionaram e acho que vocês aprenderam também, né? Trocando, assim, com essas vivências. Obrigada de verdade, de fundo do coração. Amei estar aqui com vocês, tá bom? Também amei. Obrigada. Foi ótimo. E a você que nos acompanha, fica aqui também o nosso muito obrigado. O De Mãe para Mãe é uma produção da Escola São Domingos e da Sundays. Até a próxima. Gostaram? Foi ótimo. Ela tá séria porque ela já tá pensando no segundo filho. Ai, nossa senhora. Deu uma seriedade. Pior que eu sempre saio pensando mesmo. Meu Deus do céu, eu sempre saio pensando. Foi uma delícia poder compartilhar todas essas nossas delícias e anseios de mãe de 4. Então foi a primeira vez que me chamaram para falar do ser mãe, da maternidade. Então para mim foi inovador e foi muito especial, porque a maternidade é algo especial na minha vida. Ainda mais com a Flávia, adorei conhecê-la, adorei saber da história dela também, foi incrível. Quando eu olhava para a Tananda e pensava, ela está naquele momento que é super cansativo, mas que foi para mim um momento divino. Compartilhar com uma outra mãe que está em uma outra fase da maternidade, com os filhos da mesma idade que a minha, conseguir me ver assim, sabe? Imaginar como que vai ser lá no futuro. Pensar que aqueles primeiros 10 anos que eu tive de maternidade, que a princípio são os anos mais desafiadores, né, de amamentação, dos filhos pequenos, foram anos muito bonitos, muito maravilhosos da minha vida, assim. Acho que esse foi o ponto mais prazeroso para mim.